Aline, são 10 anos, né, de cobertura do São Paulo. Hoje é um dia importante, né? Hoje é a apresentação do balanço para o Conselho, correto? Dia 8, né? Hoje é, na verdade, a votação, né? A aprovação, né? No Conselho. A dívida hoje é 980 e tralalá, né? Milhões de reais. Você, durante esse período que você cobre, a dívida galopou de uma maneira absurda. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um patrocínio renovado, né, por valores importantes e tal. A minha pergunta é, dá para acreditar que essa diretoria está levando a sério um plano de readequação financeira e diminuição? O torcedor pode acreditar, são tempos difíceis, não tem grandes contratações e tal, mas os caras estão fazendo um trabalho realmente que é sério para o São Paulo chegar no centenário com as dívidas saneadas, com uma outra realidade? Eu acho que sim, faz parte do planejamento e o torcedor quer acreditar que sim, mas se a gente for falar praticamente, não, né? Porque imagina se o São Paulo não tivesse sido campeão da Copa do Brasil de 2023, que dá uma bolada de grana. A situação estaria pior. Começou o trabalho esse ano de reduzir a folha salarial com a saída de jogadores. Mas é aquela coisa, tudo tem um preço. Quando você aposta alto em grandes contratações, em gastos, você aposta alto para ser campeão. E aí, quando você tem que fazer uma redução, você tem que entender que o teu elenco não tá tão qualificado quanto antes. Então, assim, qual que é o objetivo agora? Que a gente não sabe, certo? A gente não teve uma entrevista para debater isso. Não há transparência, né? A gente não tem. Tudo que a gente sabe é o que a gente ouve, mas de uma maneira oficial, para o torcedor entender, olha, torcedor, o caminho que está sendo traçado para isso aqui, chegar nisso aqui, é esse. A gente não sabe. E o torcedor fica nessa, eu acredito, né? Eu abaixo as minhas expectativas, porque vai valer a pena, porque está sendo né, tá se dando um remédio que é amargo, mas é o remédio necessário, ou não. Né? O torcedor está perdido ainda, ele não tem não tem informações claras, porque eu acho que se a transparência rolar e a prestação de contas de uma diminuição de dívida de fato acontecer, o torcedor vai compreender. Vai falar, tá bom, temos um time aí e tal, que está disputando competitivo, não vai cair e tal, mas não vai ser muito mais do que isso. Expectativas, né? Pois é. Então, mas isso eu acho que não é assim, o perfil do presidente do São Paulo é não dar uma notícia, nunca vai. Ele não quer ser impopular, né? Então, mesmo que ele nunca vai usar essa expressão, eu acho, na vida, remédio amargo. Ele não vai falar, é um outro tipo de comunicação. E a direção de futebol, a minha impressão, não sei se vocês concordam ali, inclusive, ela entende que, mesmo reduzindo a folha de pagamento em 2 milhões, tirando 18, colocando 4, ela entende, ela acredita que o time possa conquistar. O time pode até conquistar. A Libertadores é um torneio considerado mais difícil, mas é um torneio que permite esse tipo de coisa. O Fluminense foi campeão da Libertadores. No ano passado, mas no ano passado o São Paulo estava melhor, eu acho, em termos de elenco, possibilidade. Ele podia jogar um jogo da Libertadores e no jogo seguinte jogar com o time reserva brasileiro. Hoje ele não pode, né? Hoje ele tem que tirar uns 3, 4 máximo, não tem jeito. Agora, é isso. O São Paulo não esclarecer o que ele quer, eu acho que o torcedor de fato fica perdido, o técnico e os jogadores expostos. Talvez eles não possam, como o torcedor do São Paulo foi na Copa do Brasil. Naquele ano a Aline foi muito feliz, porque naquele ano existiu declaradamente uma tentativa de ganhar um título inédito a partir daquela janela com o Lucas e com o Rames Rodrigues. O São Paulo perdeu o primeiro jogo do Corinthians, olha, um gol só. Luciano suspenso. Quer saber? Lucas. Vamos tentar tudo. Não, Rames primeiro e Lucas. Aí o Lucas chegou melhor. Quem foi pro jogo foi o Lucas. Mas o Rames foi contratado no dia seguinte que o São Paulo perdeu em Itaquera. É assim, vamos pro tudo ou nada. Não vamos vender ninguém. Beraldo não sai, né? É o que você falou. É o que o Corinthians está fazendo agora com requintes, né? Vamos quebrar tudo para ser campeão. Né? E tem um outro lance também nessa questão de alinhar expectativas, porque o Zubeldia, ele dá algumas dicas ali nas entrevistas dele, e aí ele pode deixar o torcedor com mais dúvida. Então, vamos lá, o São Paulo diminuiu o elenco. Saíram muitos jogadores. Poucos foram contratados. Se a gente pegar o segundo tempo ali do jogo contra o Tajeres, você olha no banco, o que o São Paulo tinha de opção ofensiva? Só garoto da base. Só o moleque. E aí ele vai na entrevista coletiva e ele fala,
o elenco é curto porque eu tive que dar espaço para a base. Mas então, peraí, diretoria, vocês estão falando para ele que ele precisa usar mais? Como é que tá essa história? E aí, quando ele fala isso, para mim também ele mostra um pouco de desconhecimento da história do São Paulo. Porque ele fala, não é normal eu ter que colocar um garoto para ganhar jogo, mas ninguém falou que ele tem que colocar o garoto para ganhar jogo. Isso é uma consequência. Mas o São Paulo sempre revelou os jogadores. Óbvio, alguns estão mais prontos do que outros para chegar e jogar. Mas eles precisam jogar. Se eles não jogarem, se eles não evoluírem, como que eles vão conseguir ganhar os jogos? Lembrei de um exemplo agora. O Antony não foi para a Copa São Paulo, né? Tava no elenco principal, foi para a Copa São Paulo, ganhou a copinha e depois estava lá tendo que ganhar jogos, tendo que resolver partidas. Você acha que ele usa mal a base, ou pouco? Deveria usar mais? Eu acho que ele deveria usar mais. Porque a gente tem informações de que os três treinam muito bem. O Alves fez um jogo treino muito bom contra o São Bernardo, nesse momento em que o São Paulo tinha sido eliminado do Paulistão. E nesse jogo contra o Tadieres, que eles entraram... Não, acho que é o do Galo. Foi 25 do segundo tempo. Isso. Foi até a primeira chance do Lucas Ferreira, ele quase fez um gol. Jogando pelo lado esquerdo. Contra o Talheres eles entraram também. E o Alves foi bem, Eles foi entraram, mas eu acho que agora o tempo foi maior. Talheres não, contra o Sport. Contra o Sport. Eles foram bem E nesse contra o tempo Galo, agora difícil. foi um tempo um pouco maior. Então é normal, né? Eu acho É que normal, eles só que eles precisam jogar. Como é que você evolui? É a mesma coisa. Qualquer pessoa, em qualquer trabalho. Se eu não praticar num nível que é o mais alto, como que eu vou conseguir algum tipo de evolução? Ninguém tá te pedindo resultado, mas você vai ter que trabalhar para isso, certo? Certo. Agora, o que eu acho é que nós já estamos falando, os dois jogos do Brasileiro, cada um jogou 50 minutos. É isso, não tem E pro Rian é mais difícil, né? Porque aí tem dupla concorrência. Agora, por exemplo, o Caleri está suspenso contra o Cruzeiro. Vai começar o André. Provavelmente o Rian vai entrar no segundo tempo. Sim. E acho que isso agora é inevitável, né? Eu até teve um colega que falou, e eu concordo, não são mais jogadores da base. Sim. Não. Esses três jogadores são jogadores do elenco profissional do São Paulo. Não, o Beraldo subiu pronto e foi titular numa conquista de Copa do Brasil. E demorou um tempão para ter uma chance, né? Mesmo no treinando com o Beraldo teve uma história parecida com essa do Igão, que o cara subiu, fica. Que, aliás, é grande o Igão, hein? Fez o gol contra o Corinthians e falei, que é Igão, né? Agora, você viu o tamanho desse cara ou não? É um pirulão? É um pirulão. Não, eu acho assim, ele evidentemente está ainda crescendo, né? Eu vi ele jogar uma vez. Aí ontem eu vi, ele fez o gol na vitória sobre o Corinthians. Não, mas não é que ele tá maior, ele tá muito maior que todos os outros. Ó, os dados... E ele é mais novo que os Vocês estão caras. atualizados 1,87 m. Deixa eu pegar o peso Não, dele. o cara é um tijolo.